Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Aqui falaremos sobre psicologia, terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema, terapia comportamental dialética e hoje, em especial, nesse vídeo, nós iremos falar sobre terapia cognitivo-comportamental. Me chamo Laís Pinheiro, sou psicóloga e para mim é uma grande alegria estar aqui hoje falando com você. Espero que esse vídeo seja tão especial aí para ti como está sendo para mim explicar um pouquinho para vocês. Então, gente, como a gente fala sobre terapia cognitivo-comportamental, como o próprio nome já diz, existe uma influência muito grande da cognição, como também do comportamento. E para nós entendermos um pouquinho sobre tudo isso, é importante que a gente volte um pouquinho na história. E quando a gente volta um pouco na história, a gente começa com a psicologia behaviorista. Lá em 1910, o Watson, ele com os ensinamentos ali trazidos por Freud e tudo, ele fala, nossa, Freud ele é maravilhoso, Freud ele traz vários conhecimentos em relação a isso, ele traz muitas coisas maravilhosas sobre a psicologia, porém, não sei se está suficiente para mim. Ele pensando, né? Eu acho que existem outras formas, existem outros conhecimentos nos quais nós podemos trazer um pouquinho para a psicologia. Então, a psicologia, enquanto ciência, ainda estava no seu início. Portanto, Watson, ele falou, puxa, eu estou me sentindo insuficiente com esses dados. Quero identificar um pouco o que está ali também influenciando no comportamento das pessoas e o que pode influenciar em relação a isso. E aí ele trouxe a forma de estímulo-resposta. Para o Watson, na verdade, não existiriam outros fatores que poderiam explicar comportamentos humanos, mas na verdade um comportamento para ele era aprendido e a partir de um estímulo geraria uma consequência. Então, ele iria perceber que, puxa, tá, os comportamentos hoje não diferem entre animais e humanos, ou seja, ele negava efetivamente a cognição. Para ele, fatores como introspecção, como mente, não deviam ser levados em consideração. Para ele, era estímulo-resposta. Para cada estímulo que acontecesse ali, você poderia ter uma resposta. E aí, gente, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, e surge Skinner e trouxe assim, gente, espera só um minuto, Watson. Eu entendo efetivamente que tu traz tudo isso, é muito importante. Realmente, estímulo e resposta é massa demais, é necessário, porém, existe algo além disso. Para Skinner, realmente era como estímulo, resposta, consequência. Não necessariamente apenas um estímulo geraria uma resposta, como também a consequência era muito necessária em tudo isso. Porque Skinner falou assim: e as consequências que, de certa forma, levam ali um certo tempo? As respostas que levam um certo tempo para serem acontecidas. Por exemplo, imagina que eu estou aqui esperando um elevador. Eu aperto ali no elevador e ele demora um certo tempo até aparecer novamente. Naquele momento, eu digo assim: puxa, o elevador ainda está chegando. O meu tempo de resposta não é imediato. Então, a consequência ela também é muito importante. E ele queria identificar um pouco isso. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Então, ele foi identificando cada vez mais ali relacionado a esse ponto. Só que, gente, para alguns cientistas, os paradigmas behavioristas do condicionamento respondente operante ainda seriam insuficientes para explicar alguns fenômenos, como eu estava trazendo aqui para vocês, né? Puxa, a resposta do elevador. Nossa, existem outros critérios, outros pontos que podem fazer com que o meu comportamento seja influenciado. E aí surge Talman e Hu, maravilhosos. E aí eles trouxeram a ideia de que deveria haver algum organismo que processa e responde ativamente aos estímulos, ao invés de ser passivo às forças externas. E aí surge a sigla SO, que o O seria o organismo. E aí resposta e consequência logo em seguida. Postula-se assim que há um organismo que faz mediação entre os estímulos do mundo externo e as respostas emitidas. O organismo faz a mediação utilizando um processo cognitivo, isto é, uma atribuição de significados
as experiências vividas, que são hipóteses, e as quais são armazenadas na memória. Ou seja, a partir daí, desse momento, das insatisfações trazidas pelo método original ali da psicologia behaviorista, que poderiam ter vários outros critérios para explicar, surge a cognição como algo a ser visto, algo a ser analisado. Opa, será que isso aqui também pode influenciar nos comportamentos? Será que a cognição ela não tem um papel ali fundamental para com que nós possamos identificar um pouquinho só porque as coisas são como elas são, como que a gente pensa como a gente pensa, por que a gente se comporta como a gente se comporta? Então, esse paradigma mediacional, que foi exatamente sobre esse organismo frente a esse aspecto, trouxe um boom para a psicologia cognitivista como a gente conhece hoje. Foi a partir daí que os estudos na psicologia cognitiva foi sendo visto ali como prioridade, algo a ser estudado, tá? Estou passando aqui alguns slides, depois eu consigo colocar para vocês, tá certo? Neste momento, a psicologia cognitiva ainda estava se formando. Surge então Bandura, que surge com a reflexão: será que precisamos sofrer os efeitos diretos do condicionamento para aprender? Então, ele fez esse momento, ele fez uma pesquisa com adolescentes. Como que era essa pesquisa que Bandura fez? Sabe aquele boneco João Bobo, aquele que a gente bate assim, ele vai e volta? O que aconteceu? Ele disse para alguns adolescentes que ele queria fazer uma pesquisa com eles e colocou esses adolescentes em uma sala de espera. Só que os adolescentes não sabiam que essa sala de espera já era o experimento, já era ali que ele efetivamente faria o experimento. Só que os adolescentes achavam que ali era só uma sala de espera, mas o Bandura já estava de olho, analisando tudo ao seu redor. Quando passou um pouquinho, Bandura chegou e disse assim: gente, agora eu vou mostrar um vídeo para vocês. E nesse vídeo que ele mostrou era um filme extremamente violento, no qual algumas pessoas batiam no João Bobo. No filme apareciam pessoas batendo no João Bobo mesmo. E aí, depois das pessoas terem assistido esse vídeo, os adolescentes voltaram para a sala de espera. Nessa sala de espera tinham muitos brinquedos, incluindo o João Bobo. E depois de terem assistido o vídeo, eles conseguiram ver que muitos adolescentes começaram a bater no João Bobo a partir do vídeo que lhe foi visto. Então, antes eles estavam ali, ó, não ligaram para o João Bobo. Após o momento em que eles viram que existiam pessoas batendo no João Bobo, eles começaram a ser um pouco mais agressivos com eles. E aí, o Bandura, ele trouxe, opa, será que existe então uma aprendizagem por modelação? Ou seja, um comportamento que é aprendido pela observação. O modelo pode nos apresentar quais consequências, promovendo um aprendizado indireto em relação a isso. Então, ele trouxe que não necessariamente eu precisaria sofrer as consequências diretas para aprender um comportamento, mas que existiam outros aspectos que poderiam influenciar, sim, no meu comportamento, que ele chamou, então, de modelação, certo? E aí, gente, surge para ele o condicionamento vicariante. O que é que significa esse condicionamento vicariante? Que é o reforço, ao invés de gravar o comportamento associado, funciona proporcionando informações. Há uma antecipação do reforço. Além disso, a partir da observação do comportamento, o ser humano formula hipóteses sobre o comportamento e suas consequências. Vale ressaltar que nem tudo que você vê é uma verdade absoluta. Por exemplo, filmes, revistas, etc. Ou seja, isso é um perigo, porque na verdade nem tudo que a gente vê é uma verdade sobre esse aspecto. E no momento em que a gente traz o condicionamento vicariante, que a gente pode aprender por outras questões, e que de certa forma é uma antecipação do reforço, o que essa aprendizagem ela pode ser vista por aquilo que a gente vê, se torna um perigo. E aí surgem as nossas hipóteses realmente sobre as mais diversas situações que a gente vive, sobre as situações vividas hoje. No condicionamento vicariante, o indivíduo dá sentido e significado ao meio,
bem como pode antever as consequências de suas ações, inclusive direcionando sua atenção. A observação do seu comportamento e do comportamento de outras pessoas leva ao desenvolvimento de hipóteses sobre prováveis consequências, e essas informações são guias para comportamentos subsequentes. Uma pessoa com transtorno alimentar, por exemplo, ao ouvir uma frase como "Nossa, como você está bem, parece saudável", eh, pode ser analisada e pode ser interpretada por aquela pessoa como: "E você precisa emagrecer, hein? Nossa, acho que você não tá legal". Então, esse tipo de condicionamento, ele atribui significados, ou seja, não necessariamente aquilo que é trazido por alguém, ele é analisado por mim da forma que foi dita, mas eu posso atribuir os meus significados sobre aquilo que eu escuto, as hipóteses relacionadas a esse ponto. O indivíduo ele dá sentido e significado ao meio, bem como pode antever as consequências de suas ações, direcionando sua atenção. A observação do seu comportamento e do comportamento de outras pessoas leva ao desenvolvimento de hipóteses sobre prováveis consequências, e essas informações são guias para comportamentos subsequentes. E aí, gente, surgem então duas nomenclaturas essenciais para nós conseguirmos compreender um pouquinho sobre a abordagem comportamental e a cognitiva, que é autorreforço e autoeficácia. O que é que significa o autorreforço? Se o comportamento ele difere dos padrões internos, nós sentimos culpa, vergonha e insatisfação. Se não difere, orgulho e satisfação. E aí vem muito sobre o alto valor, né? Quando a gente age de acordo com os nossos valores. Por exemplo, se eu tenho um valor, um propósito muito firme relacionado à minha vida e eu ajo de acordo com os meus valores, conforme aquilo que faz sentido na minha trajetória, eu me sinto feliz, eu me sinto orgulhoso de mim mesmo. Quando, na verdade, eu tenho um valor muito firme em relação à minha história de vida e eu ajo de acordo contrário a isso, existe mesmo essa sensação de vergonha, essa sensação de inadequação, pode ser vista em relação a esse ponto, e nós precisamos trabalhar com os nossos pacientes todas essas questões, certo? Também existe o conceito de autoeficácia. Trata-se da crença que o indivíduo é capaz de lidar bem com as situações e obter resultados desejados. Então, quando o paciente ele está se sentindo, ele está percebendo a sua autoeficácia menor do que efetivamente ela é. Pode ser que ele tenha vários problemas no seu âmbito profissional, no seu âmbito pessoal. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, em especial psicólogos, precisamos trabalhar os conceitos de autoeficácia e autorreforço no nosso paciente, certo? E aí surge a nossa querida e amada perspectiva cognitiva. Entende-se que problemas na atribuição de sentidos, o que chamamos de cognição, levam a problemas de comportamento. Então, se a gente for analisar bem no nosso início aqui da apresentação, a gente conseguiu analisar que estímulo, resposta, consequência era necessário para compreendermos todo o nosso comportamento. Porém, agora surge a perspectiva cognitiva, que diz que quando a gente atribui significado e sentido para algumas coisas, e que esses significados eles estão passando por algum problema, o nosso comportamento ele é modificado, ele é de certa forma influenciado negativamente. Então, não somente é um estímulo, resposta, consequência, mas a atribuição, ou seja, a cognição, o que está por trás de tudo isso, faz com que nós tenhamos ou um comportamento super legal ou um comportamento não tão bacana assim. Portanto, comportamentos anormais resultam de pensamentos errôneos, isto é, do modo como percebemos, armazenamos e recuperamos as informações. Ao mesmo tempo, esse processo é retroalimentado e erros de percepção, armazenamento e recuperação distorcem a si mesmos. Olha só como é importante, então, a gente entender a perspectiva cognitiva e como um acaba influenciando o outro. Vira um ciclo em relação a esse ponto. Vamos falar sobre nosso queridíssimo Beck e a história da terapia cognitivo-comportamental. Lá no fim de 1950, no início de 1960, Aaron Beck, psicanalista e psiquiatra,
trabalhava com pacientes deprimidos. Então, Beck ele surgiu com algumas hipóteses, alguns estudos em relação a isso. Aí surgiu com o seguinte ponto de, puxa, a depressão, ele falando, né? A depressão, ela poderia ser surgida por um trauma, que era um evento ali do passado. Porém, os pacientes, eles tinham histórias de vidas diferentes. Aí o Beck, ele ficava ali se questionando em relação a isso, porque existiam alguns traumas, porém os pacientes, eles tinham histórias de vida diferentes. Aí ele começou a analisar que a história de vida, ela também tinha uma influência muito importante ali em como os pacientes, eles iriam se sentir, como eles iriam se comportar em relação a tudo isso. Depois dessa hipótese, o Beck ele trouxe outra hipótese de que a depressão ela seria uma raiva internalizada, retroafetiva, do objetivo perdido. E aí ele quis fazer uma pesquisa para analisar como que tudo isso estava sendo vivido, como que tudo isso estava sendo visto na ciência. E aí ele surgiu com a pesquisa seguinte, de avaliar os sonhos. E aí ele queria analisar os sonhos e ele teve uma hipótese de que pacientes com depressões teriam sonhos com mais hostilidade, os conteúdos dos sonhos seriam hostis. E aí olha só o resultado da pesquisa. Foi que os pacientes que eles tinham depressão, eles não tinham sonhos mais hostis. Porém, os temas dos sonhos eram relacionados a fracasso, privação e perda. Estranhamente, quando acordavam, os pacientes também relatavam pensamentos de fracasso, perda e privação. E aí ele surge com outra hipótese, que ele falou, não, espera, a hipótese que eu tinha, ela não foi verificada. Eu vou então surgir com outra hipótese, vou pesquisar outra hipótese. Que a depressão era relacionada ao masoquismo, necessidade de sofrer. E olha o resultado. A pesquisa foi: pacientes preferem aprender via sofrimento do que via prazer. Ele realizou uma pesquisa e o resultado foi: não, os pacientes eles não preferem aprender pelo sofrimento, eles querem buscar prazer, eles querem aprender pelo prazer, muito além do que pelo sofrimento. À medida em que Beck ele atendia os pacientes lá no divã, ele percebeu que havia uma alta incidência de pensamentos desqualificadores, negativos, sobre si mesmo, sobre o futuro e sobre o mundo, que hoje a gente consegue entender como a tríade cognitiva da depressão. Beck, então, passou a ensinar os seus pacientes a identificar, avaliar e responder os seus pensamentos irrealistas e desadaptativos, corrigindo assim as distorções cognitivas. E aí a gente consegue perceber aqui a influência efetivamente que os nossos erros de cognições, as nossas distorções cognitivas, efetivamente influenciam no nosso comportamento e no nosso bem-estar. Então, o Beck, ele lá no divã, ele conseguiu trabalhar ali com os pacientes todos esses aspectos e ele viu por A mais B de, puxa, no momento em que eu trabalho tudo isso com o meu paciente, ele está tendo melhora. Quando eu trabalho essa tríade cognitiva da depressão e trabalho as distorções cognitivas, ele consegue ter uma melhora, comprovando mais uma vez de que as distorções cognitivas, elas são muito importantes nesse processo. E quando a gente trabalha, a gente tem um pensamento mais realista sobre a realidade, a gente consegue ter um bem-estar maior sobre esses aspectos. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre o modelo cognitivo, como que funciona o modelo cognitivo. Nós que estudamos a perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, identificamos que para cada situação na qual nós vivemos, nós vamos ter uma interpretação daquela situação, ou seja, vários pensamentos vão ali vir na nossa mente. Também teremos emoções e comportamentos, e que um vai influenciando o outro. E eu gosto muito de falar da terapia cognitivo-comportamental usando a metáfora de uma árvore, por exemplo. Imagina que nós estamos aqui caminhando e de repente nós nos deparamos com uma árvore. A primeira coisa que logo nos chama a atenção naquela árvore são as folhas bem verdes, aquela coisa bem linda ali. E depois a gente repara que essa árvore ela precisa de um tronco para se manter em pé. Tem alguma coisa sustentando aquela árvore. E só depois a gente repara que essa árvore ela é cheia de raízes. E as raízes fazem com que elas sejam quem elas são hoje. Então, quando a gente analisa isso, a gente consegue perceber
aquilo lá, o que chama mais atenção são as folhinhas da árvore. E na terapia cognitivo comportamental, essas folhinhas da árvore são os conteúdos mais acessíveis, o que logo a gente consegue entrar em contato, que são os nossos pensamentos, que estão bem visíveis. Muitas vezes a gente logo consegue dizer, nossa, eu penso de determinada maneira sobre uma situação. Poxa, eu penso de tal forma em relação a isso. Então tá bem visível. Só que existe algo que tem mantido tudo isso, algo que está ali, ó, como um tronco, que nós chamamos aqui na TCC de crenças intermediárias. Regras, pressupostos, utilidades, atitudes, normalmente são aquelas frases que começam com se e então. Por exemplo, se eu for magra, então serei feliz. É, se eu disser sim para tudo, então serei amada. Então, são as crenças intermediárias, aquilo que está mantendo, aquilo que está fortalecendo os nossos pensamentos, até as nossas crenças centrais. E aí, falando de crenças centrais, são as nossas grandes raízes. Nós precisamos cavar um pouquinho até entrarmos em contato. Da mesma forma que é uma raiz de uma árvore, a gente precisa cavar um pouquinho para entrar em contato, que são as nossas crenças centrais ou crenças nucleares. Como a gente se vê, como a gente vê o mundo, como a gente vê os outros. Na TCC, a gente identifica como três principais crenças centrais as crenças de desvalor, desamor e desamparo, na qual nós precisamos identificar com o paciente todas essas crenças, visando o seu maior bem-estar e a sua maior qualidade de vida. Mas veja, se as crenças centrais e nucleares, trazendo essa metáfora da árvore, elas precisam ser cavadas um pouquinho para serem entradas em contato, a gente vai começar com o que está mais acessível, ou seja, com o modelo cognitivo mesmo, com pensamento, emoção e comportamento frente a uma situação vivida. A gente vai trabalhar, a princípio, com esse aspecto para identificar o que tem mantido tudo isso e como tudo isso surgiu. Esse é o modelo cognitivo no qual nós vamos trabalhar com os nossos pacientes em terapia, certo? E aí, gente, vamos definir um pouquinho a TCC. Ela é uma psicoterapia estruturada de curta duração, voltada para o presente, direcionada para a solução de problemas atuais e modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais. Pensamentos disfuncionais, como a gente trouxe, né, o papel da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental nas distorções cognitivas. E são pensamentos que distorcem a realidade, são emocionalmente aflitivos e ou interferem na habilidade do paciente em atingir suas metas. Em geral, são pensamentos negativos em 1. Episódios maníacos ou hipomaníacos. 2. Transtorno de personalidade narcisista. 3. Abuso de substâncias. E, em 1997, com a colaboração de Josh Rush, Aaron Beck realiza uma pesquisa pioneira na psicologia e verificam que a terapia cognitiva é tão eficaz quanto a imipramina, que é um remédio, né? Então, uma medicação. E aí ele conseguiu perceber que a terapia ela conseguiu ser tão eficaz quanto. Então, olha só, gente, a importância que tem realmente a terapia. Então, o modelo cognitivo, ele vai trazer a ampliação do processamento de informação. E a terapia cognitivo-comportamental, ela tem dois grandes focos, que é a flexibilização psicológica e a resolução de problemas. Então, a gente vai trabalhar com flexibilização psicológica e resolução de problemas com os nossos pacientes. Eu trouxe um pouquinho desse vídeo para a gente conhecer um pouquinho do histórico da terapia cognitivo-comportamental, compreender um pouquinho a terapia comportamental, entender um pouquinho a cognição, a importância da cognição e como a cognição ela se tornou presente nesse aspecto. Eu espero que tu tenhas gostado. Eu fico muito feliz que tu tenhas ficado até o final. Curte aqui esse vídeo, compartilha para alguém que vai gostar também desse conteúdo e eu te espero nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo bem grande em você.